É muito interessante quando a gente fala sobre propósito. Propósito, eles movem a gente, eles conseguem fazer com que a gente se movimente. Quando a gente tem um propósito, a gente segue focado, motivado e a gente cria várias atividades que vai nos possibilitar atingir esse propósito, esse objetivo. A gente se planeja, a gente se prepara. E foi pensando nisso que eu idealizei a série Com Direito nas Férias, sabendo da importância que é a gente, estudante, se manter motivado, se manter focado durante a nossa vida acadêmica. Porque não é fácil, não é fácil ser estudante universitário, não é mesmo? Ainda mais quando você não é apenas um estudante universitário, quando você é mãe ou pai, quando você é um profissional que precisa trabalhar e estudar, quando você é dono de casa, dona de casa, que tem inúmeras obrigações e inúmeras responsabilidades além do estudo. A gente sabe, não é fácil. E eu sei que durante a trajetória a gente às vezes acaba se desmotivando, se desestimulando, saindo do nosso foco. Mas se você permanecer focado, motivado, conseguir vencer todos os obstáculos que forem surgindo ao longo da sua trajetória, do seu caminho, tenha certeza que haverá uma recompensa para o seu esforço. Estudar nunca vai ser em vão. Jamais você vai ouvir alguém dizer que se arrependeu de ter estudado. Você vai escutar sim alguém dizer: eu me arrependo de não ter estudado tanto que eu deveria. É por isso que você tem essa oportunidade. Eu fico muito feliz porque durante a série Com Direito nas Férias eu recebi alguns feedbacks, alguns muito motivadores, outros nem tanto. Mas o mais importante é que eu consegui perceber que havia sim estudantes que estavam se motivando com os vídeos da série Com Direito nas Férias. Inclusive recebi um feedback de que um estudante que estava no início do curso já estava bem desestimulado, bem desmotivado, estava até pensando em desistir. Mas ele falou comigo e disse que através dos vídeos que eu estava postando, através dos conteúdos jurídicos que eu venho colocando nas minhas redes sociais, ele se sentiu incentivado a continuar. E por que eu estou falando isso? Não é em nenhum momento para me vangloriar, mas sim para dizer que quando a gente encontra uma pessoa que ajuda a gente, que compartilha aquilo que sabe, que ajuda a gente nas nossas dificuldades, a trajetória fica um pouco mais fácil de seguir, porque você percebe que não está sozinho. E é por isso que eu tenho esse propósito de ajudar os estudantes, assim como eu, que também sou uma estudante, a se motivar, a focar na sua trajetória acadêmica, para que você consiga sim chegar à sua formação e ter o seu sucesso profissional. Não seja apenas um profissional como vários outros que a gente encontra por aí, mas sim ter um profissional diferenciado, competitivo, alguém que seja uma referência naquilo que segue, alguém que seja uma referência na área na qual atua. E é por isso que eu resolvi realizar essa série. E claro, não foi fácil para mim. Eu encontrei muitos desafios durante essas gravações que eu fiz. Primeiro porque eu nunca tinha o hábito de fazer vídeos de aulas, gravando aulas, ainda mais coisas que eu estava aprendendo, assuntos que eu estava aprendendo de forma tão recente, que eu aprendi de forma tão recente. Eu sou uma estudante de terceiro período, fiz esses vídeos que era justamente para trazer as revisões daquilo que eu estudei no meu segundo período do curso de Direito. Então não foi fácil, encontrei muitos desafios, encontrei muitos obstáculos, inclusive situações que até tentaram fazer com que eu desistisse. Mas eu segui em frente, porque eu sabia que eu tinha um compromisso e uma responsabilidade, porque eu sabia que ao menos uma pessoa estava se beneficiando com esses vídeos que eu estava postando. E para aquelas pessoas que me parabenizam, na realidade quem merece os parabéns é você. Você, estudante, que mesmo no período de férias está aí estudando, revisando, não está apenas se divertindo. Mas se divertir é ruim? Não, claro que não. Tem que ter hora para tudo, não é verdade? Inclusive hora para estudar. E durante as férias, claro, a gente precisa descansar, se desligar um pouquinho do mundo acadêmico, mas não esquecer do principal,
quer que você continue sendo estudante, sendo nas férias ou não. Você continua sendo aquela pessoa que precisa ter consciência de que se você for um estudante com responsabilidade, que preza pelo seu estudo, que estuda inclusive em período de férias, acredite, você vai conseguir atingir os seus objetivos. E eu gostaria muito de encerrar essa mensagem, que é realmente um agradecimento a todos que direto e indiretamente conseguiram acompanhar a nossa série, aqueles que ainda vão assistir. Eu espero que vocês gostem bastante e também compartilhe com outros estudantes que se sintam desmotivados, para que eles possam ver que eles não estão sozinhos, que é possível se a gente crer, se esforçar, estudar e compartilhar as experiências, as dificuldades, inclusive o conhecimento. Então, um forte abraço e parabéns para você. E muito obrigada. Mas a aula só está apenas começando, porque hoje é a nossa última aula, o nosso último episódio da série Com Direito nas Férias. Bom, vamos soltar a vinheta e depois vamos começar com a nossa aula de Direito Civil, que é para isso que a gente também está aqui, não é isso? Então, roda a vinheta! Antes de começarmos a aula de hoje, eu quero trazer 3 recadinhos para vocês. O primeiro é uma frase de uma das maiores escritoras brasileiras que nós já tivemos, a Clarice Lispector. Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Essa frase, meu professor Marcondes Leandro, ele leu para a gente ano passado, quando nós tivemos a nossa primeira aula de Teoria Geral do Direito. E essa frase fez muito sentido para mim. E eu tenho refletido nela muito, porque às vezes a gente quer mudar, mas quer que a mudança aconteça de forma rápida e a gente quer ver logo os resultados dessa mudança acontecer, não é mesmo? Mas o mais importante da velocidade da nossa mudança é a direção na qual estamos mudando. Se estivermos na direção certa, não importa a velocidade, mesmo que seja devagar, o mais importante é a gente saber que está na direção certa. E nós que somos estudantes, a gente precisa, mais do que nunca, acreditar que mais importante do que a gente ver as coisas acontecendo de maneira rápida é a gente saber que está seguindo, sim, na direção certa. Então, esse foi o nosso primeiro recado. Agora a gente vai passar para o nosso segundo recadinho. Que é trazer para vocês, aqui hoje eu vou fazer diferente nessa aula. Hoje eu vou trazer para vocês logo as minhas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, se inscreve, ativa o sininho, porque hoje a gente está finalizando a nossa série Com Direito nas Férias. Mas a gente vai estar sempre trazendo conteúdos jurídicos. Eu vou, inclusive, gravar outras aulas, tá certo? Então, a gente vai estar sempre colocando aqui conteúdos atualizados para vocês. Então, continua seguindo a gente para você não perder nenhuma novidade, nenhum conteúdo interessante. Então, aqui estão minhas redes sociais. Vou trazer logo as minhas referências bibliográficas, de onde eu pude me basear para fazer esse mapa mental, certo? Agora sim, dados esses 3 recadinhos, agora a gente vai, para nossa aula, nossa última aula, que é de Direito Civil. Gente, vocês já estão com saudade dessa série? Eu particularmente amei. Foi um desafio muito grande para mim fazer essas aulas, preparar esses materiais. Foi uma responsabilidade tremenda que eu puxei para mim, mas eu tenho muita convicção de que isso, além de ter me ajudado, ajudou também você, estudante, a relembrar alguns conceitos e também estudar no seu período de férias. Então, foi uma ajuda recíproca, não é verdade? Tanto eu me ajudei, como eu tenho certeza que você também pode ser ajudado, se beneficiado com os episódios dessa série. Lembrando que está salva, todas essas aulas vão ficar salvas, você pode assistir quantas vezes você quiser. O link de todas as aulas, inclusive dessa, a gente vai deixar aqui na descrição para que você possa assistir, certo? Então, vamos lá para Direito Civil. Hoje a aula também está bem tranquila, uma aula de encerramento bem tranquila, bem leve. Hoje a gente vai falar sobre
o conceito de direito civil, sobre a estrutura do Código Civil de 2002, os princípios básicos do direito civil de 2002, das pessoas naturais. Vamos finalizar falando um pouquinho sobre a incapacidade. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre o conceito de direito civil. Segundo Caio Mário da Silva Pereira, é o ramo do direito privado que disciplina as relações entre pessoas singulares nas quais predomina o interesse de ordem particular e rege as relações entre particulares, disciplina a vida das pessoas, presente desde antes do nascimento dos indivíduos até após a sua morte. Segundo Gonçalves, o direito civil é aquele que está presente na vida cotidiana, é um direito que está impregnado na vida social das pessoas, porque ele está presente, como a gente acabou de ler, desde antes do nascimento do indivíduo até após a sua morte. Então, o direito ele está presente de forma cotidiana, porque ele está envolvido nas relações entre particulares. E é interessante também a gente falar que o direito civil, ele delimita as regras de conduta, nos mostrando quais são os nossos direitos e nossos deveres, assim como é primordial que nós possamos também respeitar os direitos dos demais cidadãos, das demais pessoas. Então, é bem tranquilo esse conceito de direito civil. A gente vai falar um pouquinho agora sobre a estrutura do Código Civil de 2002. A estrutura do Código Civil era dividida em duas partes, uma parte geral e uma parte especial. A parte geral, ela tem base nos elementos do direito subjetivo, apresenta as normas concernentes às pessoas, aos bens e aos fatos jurídicos. Já a parte especial, ela trata mais especificamente de normas relacionadas ao direito das obrigações, direito de empresa, direito das coisas, direito de família, direito das sucessões. Então, essas são as duas divisões que a gente vai encontrar a forma como o Código Civil ele vai se estruturar, certo? Então, tem uma parte que é geral, fala de forma mais abrangente sobre as pessoas, sobre os bens, aqueles fatos jurídicos, e vai ter aquela parte especial, que vai ser a parte que vai trazer normas mais específicas relacionadas a direito das obrigações, direito de empresa. A gente até falou em direito empresarial um pouquinho sobre essa parte do Código Civil. Você lembra que a gente falou a respeito do conceito de empresário, que é algo que a gente encontra no artigo 966 do Código Civil, aquele tópico que fala a respeito do empresário. A gente vai encontrar também falando um pouquinho sobre atividade empresária. E vai ter também o direito das coisas que são pertencentes às propriedades, direito de família, que está relacionado às relações, seja a união estável, seja casamentos. E sucessões são aquelas normas que vão versar sobre a transferência de bens, a chamada heranças, por exemplo. E as obrigações seriam, na realidade, aquele poder de constituir as relações obrigacionais, certo? Então, bem tranquilo também essa estrutura do Código Civil. É um código que tem 2.046 artigos, então é um código bem extenso, porque realmente ele vai tratar sobre todos esses direitos que a gente falou, tanto da parte geral quanto da parte especial, certo? E agora vamos falar um pouquinho sobre os princípios básicos do Código Civil de 2002. Os princípios que o Código Civil ele vai se basear são três. É o princípio da socialidade, que consiste nos valores coletivos sobre indivíduos ligados a um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, conforme o artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, que vai falar sobre o fundamento, que é a dignidade da pessoa humana. Então, é um dos princípios basilares no Código Civil, é essa dignidade da pessoa humana. Já o princípio da eticidade, ele é baseado no valor da pessoa humana como fonte de todos os demais valores. Então, a eticidade está ligada à boa-fé, está ligada à moral, aos princípios éticos da pessoa. Então, são aqueles valores axiológicos, aqueles valores máximos, valores que estão delimitados da pessoa humana, que tem base no valor da pessoa humana como fonte para todos os demais valores. Já o princípio da operabilidade é aquele princípio que vai trazer a ideia de que o direito é feito para ser efetivado e executado. Então, não basta apenas que ele seja conhecido, que ele esteja ali
positivado, escrito. É preciso que haja, sim, uma certa operabilidade, uma certa transferência da teoria para a prática. O direito ele precisa ser algo executado, algo que tenha uma certa aplicabilidade. Então, esse também é um dos princípios que o Código Civil ele irá versar. Agora a gente vai encerrar esse tópico de princípios e vai passar para o tópico das pessoas naturais. Você vai bem escutar, quando você começar a estudar direito civil, se você já está estudando, que não é falado pessoas físicas, e sim é usado mais esse termo, pessoas naturais. Mas esse termo pessoas naturais, ele se refere exatamente às pessoas físicas, a forma como nós conhecemos. E dessas pessoas naturais, a gente pode falar sobre 3 conceitos que estão muito ligados à pessoa natural, que é o que a gente conhece como pessoa física, né, o termo. Mas o termo mais utilizado, principalmente no ramo do direito e do direito civil, é pessoas naturais. Então, desse ponto, a gente pode falar sobre as pessoas jurídicas, a personalidade jurídica e a capacidade jurídica. A gente vai falar sobre cada um desses termos. Primeiro, vamos começar com pessoa jurídica. Pessoa jurídica é aquela pessoa que é dotada de personalidade jurídica própria e realiza atividades com objetivos em comum dos sócios. E seu início se dá com o registro dos atos constitutivos. Então, a gente viu que os direitos eram, de certa forma, mitigados. Então, com o passar do tempo, claro, né, graças a Deus, essa realidade mudou. E tanto é que há um dispositivo, que é no nosso Código Civil 2002, que traz justamente essa prerrogativa de que toda pessoa ela vai ser capaz de direitos e deveres da ordem civil, sem nenhuma discriminação. Um outro ponto também é que o artigo 2º do Código Civil, ele vai prescrever que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, que foi o que a gente falou anteriormente. Mas a lei põe a salvo desde a concepção o direito do nascituro. Nascituro é aquele ser que foi gerado, mas que ainda não nasceu. Então, como eu falei, a personalidade jurídica ou personalidade civil, ela vai surgir, a pessoa ela vai contrair quando ela nascer. Mas a lei ela vai trazer direitos que o nascituro terá. Então, mesmo que ele não tenha ainda personalidade jurídica, porque ele ainda é um nascituro, ele ainda é um ser que tem a expectativa de nascer, mas ainda não nasceu, ele vai ter sim alguns direitos que vai estar resguardados. Certo? Então, por isso que ele diz que a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro, que são aqueles direitos que aquele ser vai ter antes dele nascer. E claro, quando ele nascer, aí sim ele vai ser dotado da personalidade jurídica. E um outro ponto é que uma observação, a personalidade jurídica, ela não deve ser confundida com a personalidade psíquica, que é a individualidade moral do ser humano. Você já deve ter ouvido uma frase de alguém dizer, olha, fulano tem uma personalidade forte, ela é cheia de personalidade. E quando a pessoa está falando isso, não necessariamente ela está falando da personalidade jurídica, personalidade civil, e sim dessa personalidade que todos nós vamos ter, que é também chamada como uma personalidade psíquica, que é aquele conjunto de predicativos que nós vamos ter, os nossos valores, a nossa maneira de ser, os nossos princípios, aquilo que versam a nossa vida, que constrói o nosso caráter, o nosso ser. Então, há uma diferença entre a personalidade jurídica e a personalidade psíquica, que está mais atrelada à individualidade do ser humano, enquanto que a personalidade jurídica está atrelada àqueles direitos e aos deveres que a pessoa ela irá ter para poder exercê-los na sua vida civil, certo? Então, trazendo essa observação, essa diferenciação, a gente agora vai falar um pouquinho sobre a capacidade jurídica. O que seria a capacidade jurídica? A capacidade jurídica é o reconhecimento legal de que uma pessoa pode adquirir direitos e exercer pessoalmente os atos da vida civil. E a gente pode falar que a capacidade jurídica ela vai comportar 2 espécies, que é a plena e a limitada. Na capacidade plena, ela subdivide-se em a capacidade plena de direito e de fato. Já a limitada, ela apenas vai ser a capacidade de direito. Então, vamos falar um pouquinho sobre a diferenciação de cada uma delas. O que é a capacidade de direito? É aquela aptidão de adquirir direitos.
Então, por exemplo, que toda pessoa é capaz de direitos e de deveres na ordem civil, na vida civil. Então, essa seria essa sua capacidade de direito, aquela aptidão que ela tem de contrair direitos. Já, de fato, é a possibilidade que a pessoa vai ter de exercer de forma pessoal os seus atos na vida civil. Então, é importante a gente falar que todas as pessoas vão ter capacidade, certo? Porém, nem todas vão ter a capacidade plena. Todos nós vamos ter capacidade de direito, certo? Independente da nossa idade. Por exemplo, uma criança que tem 10, 5 anos, por exemplo, ela não vai ter uma capacidade plena. Por quê? Porque ela não vai ter a capacidade de fato, que é aquela possibilidade dela exercer de forma pessoal os atos de vida civil. Por exemplo, o menor de idade, como a gente viu, a gente vai estar sempre fazendo um aporte em outros ramos do direito, para você ver como o direito está sempre interligado. Embora cada ramo vai trazer uma especificação, uma norma específica que verse sobre uma determinada conduta, os ramos do direito estão sempre interligados. Então, por isso que a gente sempre fica fazendo essa ponte. Então, quando a gente falou sobre as atividades empresárias, em direito empresarial, a gente trouxe também no rol algumas pessoas que são impedidas legalmente de exercer, no caso, uma sociedade. E a gente falou que uma dessas pessoas seria o menor de idade, salvo, claro, se ele não for emancipado ou se ele tiver um representante. Então, vamos supor que um menor de idade que não tem nenhum representante, que não seja emancipado, ele queira constituir uma empresa, queira abrir uma empresa. Será que ele vai poder? Não, porque uma das prerrogativas para que você possa ser empresário é que você tenha uma capacidade, a capacidade civil. E quando ele fala de capacidade civil, ele está falando da capacidade civil plena, porque capacidade civil de direito todos nós vamos ter. Então, o menor de idade, ele vai ter também a capacidade de direito, que é a aptidão de adquirir os direitos. Ele tem o direito dele resguardado. Assim que uma pessoa nasce, ela já tem a capacidade de direito, certo? E também, né, o nascituro também vai ter os seus direitos resguardados, como a gente leu. E, porém, essa capacidade de fato, nem todas as pessoas vão ter, porque é aquela capacidade da gente exercer. Então, o menor de idade, ele não vai poder exercer de forma pessoal os atos da vida civil, ele não vai poder constituir uma empresa, ele não vai poder exercer alguns cargos, né, ter algum tipo de profissão, não vai poder trabalhar, a não ser que seja um menor aprendiz. Enfim, tem várias outras restrições para as pessoas que não têm essa capacidade de fato, certo? E a de direito apenas, que é aquela limitada, como eu já falei, é aquela capacidade que a gente tem, né, de termos nossos direitos. Mas quando a gente fala sobre capacidade, é interessante também a gente falar sobre a incapacidade, que é um outro ponto que a gente vai falar para a gente poder finalizar a nossa aula. Incapacidade, ela vai se dividir em duas formas, a absoluta e a relativa. Mas antes de eu falar sobre cada uma delas, é importante frisar que não existe incapacidade de direito, certo? Então, quando a gente falou sobre capacidade, que ela pode ser plena ou limitada, pelo fato de haver essa possibilidade, essa espécie de capacidade civil, a de direito, a limitada, é que não, a gente não pode dizer que uma pessoa ela vai ser incapacitada de direito. Jamais uma pessoa ela vai ter incapacidade de direito. Ela pode ter incapacidade de exercer esses direitos de forma pessoal, certo? Sem ter um representante ou alguém que vai assisti-la. Mas dizer que uma pessoa ela tem incapacidade de direito, isso não é correto falar, certo? Então, o que seria essa capacidade absoluta? O artigo 3º do Código Civil, o caput dele, vai nos falar quem são essas pessoas que são consideradas absolutamente incapazes. Vamos ler? São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Então, as únicas pessoas que vão se configurar como pessoas absolutamente incapazes são os menores de 16 anos. E um ponto importante para a gente poder falar é que antes da Lei 13.146, que é aquela lei de inclusão de pessoas com deficiência, que é uma lei de 2015, antes dessa lei surgir, existia um dispositivo nesse mesmo artigo 3º, em um desses incisos que foram revogados, que se configurava também como absolutamente incapazes, aquelas pessoas que tinham doenças mentais, deficientes mentais, que não podiam exprimir, no caso, a sua capacidade, não podiam
versar sobre aquilo que elas estavam fazendo, não tinham um pleno entendimento daquilo que elas faziam. Então, antes da lei de inclusão da pessoa com deficiência, essas pessoas deficientes, eram consideradas como absolutamente incapazes. Porém, quando surgiu essa lei, a 13.146, o que traz a regra é a capacidade. Independente se a pessoa ela tem deficiência ou não, a prerrogativa é que ela seja uma pessoa capaz. Ela pode ser uma pessoa relativamente incapaz, ela pode ter a sua capacidade que não seja plena, mas dizer que ela é absolutamente incapaz, não mais, certo? Absolutamente incapaz somente no artigo 3º, que nós acabamos de ler do Código Civil, são os menores de 16 anos. Então, muito cuidado para que você não caia numa pegadinha. Às vezes as provas de concurso começam a trocar os relativamente capazes como absolutamente capazes. Não, absolutamente capazes só menores de 16 anos, certo? Pronto. Agora, incapacidade relativa. Quem é que vai ter essa incapacidade relativa? Quem são as pessoas que terão essa capacidade relativa? O artigo 4º do Código Civil vai dizer pra gente: são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer os maiores de 16 e menores de 18 anos, os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, aquele que, por causa transitória ou permanente, não puder exprimir sua vontade, e os pródigos. Vamos ler também o parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Então, como a gente viu, a gente tem aqui algumas pessoas que vão ser consideradas como relativamente capazes. E pode ver que aqui não fala sobre pessoas com deficiência, porque, claro, a Lei 13.146 é que vai tratar dessas pessoas, de forma específica. Assim como não fala também sobre os indígenas, como a gente leu no parágrafo único. Vai ter uma lei especial que vai trazer também os direitos, os deveres dos povos indígenas. Então, quem é relativamente capaz é aquele que é maior de 16, porém é menor de 18 anos. Aqueles que são viciados em tóxicos. Os ébrios habituais, que são as pessoas que se embriagam de forma habitual. Outros também é aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderam exprimir sua vontade. E é interessante que antes, quem era considerado absolutamente capaz também eram essas pessoas, que por causa transitória ou permanente não podiam exprimir sua vontade. Hoje é considerado, hoje que eu digo assim, nosso código de 2002, a gente pode dizer que são relativamente incapazes. Por quê? Porque essas pessoas que têm essa capacidade relativa, elas podem sim, de fato, ter alguém que represente ou que vai dar assistência para elas. Elas podem não poder exercer de forma pessoal a sua capacidade, os seus atos da sua vida civil, mas elas podem ter alguém que vai sim exercê-las por elas, em nome delas, certo? Então, só para a gente finalizar, a gente viu a respeito das pessoas naturais, certo? Alguns dispositivos bem interessantes. Falamos sobre as capacidades, esse reconhecimento legal de uma pessoa de adquirir seus direitos e exercê-los de forma pessoal. Falamos também da incapacidade, que é quando uma pessoa ela não tem uma capacidade plena, que é essa capacidade de direito e de fato. Então, essa incapacidade é porque a prerrogativa é que ela tem essa capacidade de direito, que é uma capacidade que todos nós vamos ter, certo? Não existe incapacidade de direito, só para frisar para você não esquecer. E essas pessoas incapazes, seja absoluta ou relativa, é porque elas não têm aquela capacidade de fato de poder, de forma pessoal, exercer os seus direitos da vida civil. Gratidão. Quero encerrar essa aula com essa frase. Gratidão é o que nos move e que nos faz chegar aonde a gente quiser. Se você for uma pessoa grata, acredite, você vai muito longe. E eu quero muito agradecer a você que assistiu a série, que pôde acompanhar, a você que estudou, mesmo que você não tenha assistido a série, mas que pelo menos conseguiu estudar nesse período de férias de janeiro. Olha, você merece meus aplausos, porque não é fácil, não é todo mundo, não são todos os estudantes que se habilitam a tirar alguns minutinhos das suas férias, do seu dia, para poder estudar e revisar.
Então, que a gente possa seguir cada vez mais focados, cada vez mais motivados. E lembre-se, siga sempre em frente. Não importa quais os objetivos, quais as metas que você estipular, se são difíceis, se são impossíveis. Entrega a Deus, confia, creia e haja. Faça a sua parte. Eu agradeço muito a você. Espero que você tenha curtido esses nossos 12 encontros. Para mim foi um prazer imenso. Já estou com muita saudade, mas conta comigo para o que você precisar. Que eu puder ajudar, pode ter certeza que eu vou ajudar sim. Então, um forte abraço para você. Fica com Deus e estude bastante, porque o Com Direito não é só nas férias, é na vida inteira. Forte abraço, estudante de Direito. Você é um vencedor. Obrigada!